A Guerra das Malvinas começou no dia 2 de abril de 1982 e terminou no dia 14 de junho do mesmo ano. Essa guerra, que deixou profundas cicatrizes na sociedade argentina, ela teve início devido a uma questão entre Inglaterra e Argentina pela posse das Ilhas Malvinas. Antes de entrar em mais detalhes sobre as Ilhas Malvinas, é interessante entender um pouco o contexto no qual a Argentina estava ali no ano de 82. Em 76 havia começado uma violentíssima ditadura militar na Argentina. Essa ditadura militar matou ou desapareceu com cerca de 30 mil pessoas, torturou outras milhares e adotou uma política econômica que gerou um aumento da miséria na Argentina, pelo fato de que a economia foi desnacionalizada. O que eu quero dizer com isso? Muitas empresas argentinas faliram e essas falências acabaram gerando um aumento severo do desemprego, além também de ter gerado um empobrecimento mesmo dos trabalhadores que ainda estavam empregados, já que num cenário de desemprego muito alto, mesmo quem está empregado acaba sendo, de certa forma, vítima de chantagem do patronato, que reduz o salário sob a ameaça de demissão. Nesse cenário de repressão, assassinato e aumento da miséria, a população argentina começa a ir às ruas protestar contra o governo militar, que naquele momento era liderado pelo Leopoldo Galtieri. Mesmo com toda a violência policial, os protestos começaram a se tornar cada vez mais frequentes e, numa tentativa de acalmar os ânimos, o Leopoldo Galtieri, ele começou a colocar em prática um plano que já estava sendo aos poucos construído pelo exército argentino, que era de retomar as Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas ficam no Atlântico Sul e, ao longo do tempo, elas chegaram a ser dominadas por franceses, espanhóis e, por um brevíssimo período, pela Argentina. Como essas ilhas foram dominadas pelos espanhóis durante um bom tempo, os argentinos se julgam legítimos herdeiros das Malvinas. Porém, no ano de 1833, os ingleses invadiram a ilha e de lá nunca mais saíram. As Ilhas Malvinas, durante um período, elas foram muito importantes porque elas serviam de pontos de apoio para a pesca de baleia. Com a raridade das baleias, justamente por causa da caça excessiva, a ilha perdeu importância e já ali a partir da segunda metade do século XX, a ilha se tornou também um interessante ponto de apoio pelo fato de que naquela região os ingleses descobriram alguns poços de petróleo. Então, por todos esses fatores, né, de orgulho nacional ferido, e por essa descoberta ali do petróleo na região das Malvinas, que para os ingleses era chamada de Falkland, os argentinos começaram a planejar uma possível ocupação da ilha. Em 1965, a ONU ela emitiu uma sugestão de que a Argentina e a Inglaterra chegassem a um consenso sobre a quem pertenceria a ilha. Seria aos ingleses, aos argentinos, ou haveria uma parceria para que os dois países administrassem as ilhas. Os anos foram passando e ingleses e argentinos nunca entraram em acordo sobre isso. No dia 2 de abril de 82, a ilha foi invadida. Cerca de 10 mil soldados argentinos foram mobilizados, a maioria jovens nascidos em 62, ou seja, meninos de 19, 20 anos no máximo. Como a ilha era pouco habitada, tinha pouco mais de 3 mil moradores, os chamados Kelpers. Kelpers têm origem escocesa, e também não havia nenhum tipo de proteção militar inglesa ali naquele local. A ilha foi dominada facilmente, o mundo tomou um susto, que foi uma ação bem inesperada, e os ingleses também não souberam o que fazer. A Inglaterra, naquele momento, era governada pela Margaret Thatcher. O seu governo ultraliberal vinha sofrendo duras críticas porque ela cortou uma série de benefícios sociais, ajudando a aumentar a pobreza em todo o Reino Unido. E essas medidas, ainda assim, não tinham conseguido promover a volta do crescimento econômico, então seu governo estava sendo muito criticado. E para piorar, ainda houve essa invasão. Inclusive, o Leopoldo Galtieri decidiu invadir as Ilhas Malvinas, entre outros motivos, por causa desse desgaste da Margaret Thatcher. Porque ele pensou, a Inglaterra está em séria crise financeira, será que eles vão querer encarar um conflito militar para passar uma vergonha mundial? Então o Leopoldo Galtieri também levou isso em consideração ao atacar as Ilhas Malvinas. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido naquele momento, ele era contra uma guerra entre ingleses e argentinos. Porém, a Margaret Thatcher enxergou essa guerra de reconquista das Ilhas Malvinas como uma oportunidade justamente de recuperar a sua popularidade que estava em baixa. Então, inicialmente,
Houve uma tentativa de resolução pacífica do conflito. Como não foi possível, a Margaret Thatcher mandou nada mais nada menos que 28 mil soldados rumo às Ilhas Malvinas. Aí começa já um episódio bem interessante da história da América, que os ingleses pediram ajuda para o Brasil. O Brasil, de forma bem esperta, se negou a ajudar os ingleses, não ajudou nem ingleses nem argentinos, ficou de fora do conflito. E aí depois eles também pediram ajuda para os Estados Unidos. Existe, inclusive, acordos, naquele momento, né, de proteção. Os Estados Unidos deveriam auxiliar os países da América Latina em caso de ataque de uma nação, né, de outro continente. E o que os Estados Unidos fizeram? Ficaram do lado da Argentina ou dos ingleses? Ficaram do lado dos ingleses. Isso aí foi um momento bem constrangedor aí na história das relações Estados Unidos e América Latina. Então os estadunidenses emprestaram bases militares para que os ingleses pudessem atacar os argentinos. Inicialmente o exército inglês teve grande dificuldade de derrotar os argentinos, e a guerra começou mesmo a tomar um outro rumo no dia 2 de maio de 82. Nessa data, os ingleses atacaram o navio de guerra Belgrano. Esse navio era o principal navio de guerra argentino, e esse ataque causou a morte de 368 militares argentinos. Esse ataque ele foi desleal porque o Belgrano ele estava saindo da zona de conflito, ou seja, ele não era uma ameaça para nenhum soldado inglês. Mas mesmo assim, os ingleses atacaram. Esse bombardeamento do navio ele acabou causando um choque muito grande para os militares argentinos e também ocasionou uma perda material muito grande. A partir daí, os ingleses tiveram uma série de vitórias, chegaram também a sofrer um bombardeamento do navio de guerra Sheffield, que causou a morte de 20 soldados ingleses, mas a vitória inglesa foi só questão de tempo. Em 14 de junho, os argentinos se renderam, né, de forma humilhante. A Argentina perdeu novamente a posse das Ilhas Malvinas, e como eu disse, até hoje isso é uma ferida que não foi solucionada. E a Guerra das Malvinas também deixou outras cicatrizes. Como eu disse, um número muito grande de jovens foi para essa guerra, muitos morreram, foram mais de 700 mortos. Então os ingleses mandaram 28 mil soldados para lutarem pelas Malvinas, e pouco mais de 300 morreram. Os argentinos mandaram 10 mil soldados e perderam quase 1.000, foram quase 800 mortes. Então os argentinos perderam muitas vidas, muitos soldados ficaram feridos e principalmente muitos soldados passaram a sofrer de problemas psicológicos, já que tiveram que enfrentar, além da violência da guerra, que por si só já destrói com qualquer ser humano, também condições adversas, como o frio intenso, que existe ali naquela região. E até hoje é muito comum que esses veteranos de guerra se manifestem pedindo, né, mais auxílio do governo, para que eles consigam ter um final de vida pelo menos um pouco mais digno, já que a maioria deles está aí caminhando para os 60 anos de idade. Bom, se você gostou do vídeo, antes de mais nada, é interessante analisar também que para os ingleses foi uma vitória que pouco representou, já que as Ilhas Malvinas pouco representam em termos práticos para os ingleses, mas para Margaret Thatcher foi uma vitória e tanto. Por quê? Graças à conquista militar, a popularidade dela subiu e ela conseguiu ser reeleita primeira-ministra e ainda conquistou um outro mandato em 87, onde ela pôde continuar com suas reformas neoliberais, que tiraram direitos dos trabalhadores, empobreceram a classe trabalhadora, ajudaram a desindustrializar a Inglaterra, ou seja, muitas indústrias inglesas não aguentaram a concorrência de um livre mercado, né, sem proteção do governo, muitas faliram. Hoje, inclusive, a Inglaterra enfrenta sérios problemas, já que tem que importar muitas das mercadorias que consome, devido ao fato de que não possui mais um parque industrial robusto e moderno. E olha que a Inglaterra foi o país onde começou a Revolução Industrial, né? Então vejam a ironia. Bem, aí agora sim, fechando, né? Se você gostou desse vídeo, peço aí que curta, compartilhe. Se achou que faltou alguma informação, se quer fazer alguma observação, pode deixar um comentário aí, desde que seja respeitoso. E se ainda não for inscrito, eu peço que dê uma moral e se inscreva no canal. Obrigado.